Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tô um pouquinho rouca hoje. E aí, vamos esperar o pessoal entrar, porque hoje a gente vai falar de gratidão, que é uma atitude mindfulness. Então, vai ser um prazer aí falar para vocês disso nesse momento. Bom dia, Tatá. Bom dia, pessoal. Vão entrando. Esperar o pessoal chegar. E aí, uma manhã incrível começou hoje, né? Não sei se vocês viram. Eu tirei algumas fotos. Olha essa foto que eu tirei hoje. Bom dia, Ti! Vamos lá. Olha que lindo esse céu de manhã. Tudo bem, Ti? Bom dia, tudo jóia? Nossa, que foto linda, hein? Linda, né? Muito. Eu amei também. E É tava daí da sua varanda? da minha varanda. Tava mostrando pro pessoal que hoje de manhã tava um céu maravilhoso. Outono, né? Outono, É, sempre um céu lindo, né? Incrível. Uma marca registrada do outono. é. E aí eu acordei e foi muito louco, porque eu acordei não. Foi uma noite um tanto difícil hoje. Maluzinha Hum, acordou algumas é, vezes. chorou? Manhã. E aí, 5 da manhã, eu tava aqui olhando o céu, aí fiquei ainda até às 6. De repente começou esse céu maravilhoso e eu fiquei pensando, nossa, olha que coisa, né? Eu aqui reclamando que eu não tô dormindo e tal, mas eu tô a postos para ver esse espetáculo da natureza acontecendo, né? E aí consegui acessar em mim um sentimento muito bom, que foi o de agradecer por estar ali. E é muito louco, é disso que a gente vai falar hoje, né, Ti? Nossa, total. Bom dia, É, pessoal. bom dia, bom dia. Bom dia. Eu tô um pouco rouca hoje, Ti. Gritou muito ontem? Pior que não. Queria estar rouca de ter ido no karaokê, mas não é, viu? É. E aí, por que trazer esse tema hoje, né? A gente sempre gosta de começar as lives de sexta falando por que a gente escolhe o tema, né? Parece a gratidão um tema um tanto fofo, né? Tipo, gostosinho, mas algumas perguntas que as pessoas me fazem bastante nos cursos, principalmente nos cursos de mindfulness, é: poxa, Ju, você fala da gratidão, mas nem sempre eu sinto a gratidão genuína, né? Às vezes eu não sinto motivos, eu fico tentando lembrar e não consigo recordar algo para agradecer naquele momento, né? E a gente está vindo de um momento de crise, né, Ti? Sim. São ondas aí acontecendo. A primeira delas que veio foi uma grande transformação aí da nossa vida com a vinda de um vírus, o medo de uma doença, né, de ser acometido por uma doença, de perder entes queridos. Aí veio uma questão financeira de muitas pessoas por conta do momento da economia e do trabalho. E também questões sobre que doenças podem vir no futuro aí com relação ao estilo de vida que a gente acabou adotando, né, nesse período. Então, em meio a tudo isso, essas ondas de estresse, elas podem ou não ter um impacto sobre a saúde, e algumas pesquisas já vêm falando sobre o impacto da saúde mental, principalmente, né? Então, a gente resolveu trazer porque as pesquisas têm dito que existe um grande antídoto para tudo isso, né? Pois é. A Que é gratidão, né?
Exato. Pois é, o termo ele pode ser banalizado muitas vezes, né? Você falou isso no começo. Às vezes as pessoas falam de gratidão, de uma forma um pouco superficial. Só que é exatamente, as pesquisas têm falado muito, né? Eu até peguei uma ontem, uma pesquisa bem recente, assim, já de 2020 mesmo, falando sobre questão da Covid mesmo, os impactos sobre a saúde mental, que não são poucos e não são impactos que vão se encerrar assim que a quarentena terminar, ou seja, terão impactos duradouros na saúde mental, essa Sim. pandemia, né, em termos né, de saúde mental mesmo. E, pasme, né, as pessoas nesse artigo falou sobre mindfulness, formas da gente se cuidar, de forma de a gente se proteger desse mal, né, vamos dizer assim. E uma dessas formas está no mindfulness, nas meditações e nessa sensação de gratidão. E Uhum. por que a gente está falando de gratidão, né? Mas, puxa, que nem você falou, né, Jô? É um momento tão difícil, as pessoas, será que tem motivos, né? Esse tema nosso é um tema provocador mesmo, né? Porque, a princípio, você fala assim, não é possível, em tempos de pandemia, em tempos de crise, acho que a gratidão fica em segundo plano, de que maneira nós vamos ser gratos, né? Em tempos como esse. Porém, a gente até vai falar bastante sobre isso e no final, enfim, já vou dar o spoiler, mas é necessário. Talvez seja uma das formas da gente combater essa crise, né? Conseguir se apegar naquilo que a gente tem, né? Por estar vivo. Então são várias formas de gratidão. Por estar vivo, daí cada um vai ter um motivo. E daí acho que é uma pergunta bem profunda de cada um mesmo. Por que motivo está tendo, é capaz de sentir gratidão? E é tão interessante isso, né? Você falar dessa história dos motivos, porque muitas vezes o próprio motivo da gratidão, né, é algo que você perdeu, né, com a vinda desse momento, né? Então, por exemplo, eu já pratico a gratidão há bastante tempo. Depois eu vou contar para vocês como foi que o grande estalo aí da minha vida. Mas as terças e quintas e as sextas e aos finais de semana, enfim, meu dia começa indo para o parque, né? E ir para o parque é um pedacinho da natureza, do contato com a grama, com as árvores, com os pássaros. Então é muito perto da minha casa e eu inicio o dia assim. E eu tenho por hábito chegar no parque e ir agradecendo, né? No começo era uma coisa consciente, mas depois torna até inconsciente esse processo. E eu perdi esse contato, né? Com o fechamento dos parques. E isso, de alguma forma, potencializa ainda mais, né? Esse fato de ser grato. Uhum. Assim como ver a minha mãe, por exemplo, que era uma coisa tão, tipo, chega lá, vê, né? Tipo, eu ia todo dia lá e tal. E agora eu tô vendo esporadicamente, né? Com a perda do meu pai, era uma coisa muito importante vê-la, né? Estar próximo e tal. E se tornou mais escasso por conta do que a gente está vivendo. Porém, a forma de agradecer por tê-la, né? Por saber que ela está lá. Então, bem. Então, é engraçado como eu consegui ir revertendo aquilo que era escassez em abundância, né? Aliás, esse é um tema muito bom que a gente vem falar logo mais. E a gratidão tem a ver com a história da abundância, é você captar aquilo que é muito importante, que faz a sua vida ter valor, porque a abundância está ligada ao valor, né? Sim. Então, as pessoas ligam muito a palavra abundância a dinheiro, né? E dinheiro, de alguma forma, também tem valor, né? Então, quando você é grato pela casa que você mora, pelo teto, pela comida, tudo aquilo foi comprado também com o dinheiro, né, do seu trabalho, enfim.
Então, é muito interessante como a palavra gratidão, ela está atrelada à abundância, né? E a valor, né, Ju? A gratidão, ela é reconhecimento de valor, muitas vezes, né? É, Ela reconhecimento. pode ser entendida assim. E eu E aí, gostei muito. e Vai. aí o legal disso tudo é que quando você começa a compreender o porquê você é grato por algo ou porque você não é grato, você começa a entender aonde você põe valor na sua vida. Quais são os valores, né? E se você não encontra motivos para ser grato, talvez você precise revisitar a atenção dos valores da sua vida. Total. Ju, eu gostei muito de uma diferenciação entre os níveis de gratidão, né? Do professor neurocientista, né? Pedro Calabres, né? Até que você me indicou um pouco sobre o que ele falou, e ele fez uma diferenciação de três tipos de gratidão. E aí eu queria entrar nisso que você falou, que é o terceiro tipo. O primeiro tipo é a gratidão cosmética, que a gente falou, a gratidão que é um termo só banal, né? Que as pessoas falam É tipo, gratidão, vazio. é tipo um obrigado, né? Oi, tudo bem? Né? Você não quer dizer tudo bem. Na verdade, você não está querendo perguntar sobre a vida da pessoa. Não É um tem um interesse cumprimento. genuíno. Oi, tudo bem? E a Oi, tudo bem. gratidão, ela tem sido usada, né, dessa forma, como, então tá bom, gratidão, né? Uma palavra mais esvaziada de sentido, como tantas outras palavras que acabam sendo esvaziadas de sentido, né? A gente acaba se perguntando pouco sobre as palavras que a gente usa. Inclusive, antes até de entrar nos três tipos de gratidão, acho que essa vale a pena a gente comentar. A gente usa muito o obrigado. E o obrigado a questão da gratidão, ela é genuína, né? Vamos dizer assim, a gratidão que é a terceira gratidão que ele fala, que essa gratidão ativa, ela é genuína, parte de um sentimento muito puro, muito real. E o obrigado, a própria palavra, ela significa de você se sentir na obrigação, né? A felicidade, por exemplo, ela surge, ela brota. Ninguém pode ser obrigado a ser feliz. Não existe uma obrigação. A gratidão funciona da mesma forma. É um sentimento que acontece. Né? Então, interessante isso, que a gente usa muito o obrigado. Às vezes eu já tentei substituir um pouco o obrigado pela gratidão, mas aí fica termos de palavra, né? É curioso isso. Hoje eu tenho Mas usado um pouco mais gratidão, falar eu gratidão, também. do que falar obrigado. Apesar de que é tão socialmente aceito, e as pessoas entendem, e entendem a gratidão a partir da palavra obrigado, né? Que a questão da palavra também tem essa questão sociológica, né? A gente aprende a se comunicar, e as pessoas vão entendendo. Agora é isso, a gratidão, três níveis, né? Três tipos. Gratidão cosmética, que é essa mais esvaziada de sentido, mais vazia. A gratidão eventual, né? Que é essa gratidão que ele chama de gratidão passiva. Que depende, e é aí que eu queria entrar onde você falou. Eu tinha o parque, então eu tinha um motivo. Então aí eu agradecia por conta de alguma coisa bem específica. Uma gratidão que surgiu, eu ganhei um presente. Puxa, gratidão, né? Ou então é uma gratidão que ele chama de passiva, porque aí você recebe, entende aquilo e é grato. Então ela depende E de é um muito evento. interessante porque assim, esse tipo de gratidão, né, quando a gente vai estudar sobre o fenômeno gratidão, normalmente você vai fazer uma meditação e pede para as pessoas mentalizarem a gratidão, né? E normalmente as pessoas vão para um fato da vida delas. Então, gratidão para mim é quando o meu filho nasceu. Gratidão é quando eu consegui passar no vestibular. Eu senti gratidão, tal. Então, a gratidão está atrelado a algo da memória, né? Uhum. E essa memória que tem um ponto e tem uma razão fora de si mesmo, né? Então, essa é a É, gratidão pontual, né?
bem pontual, específica, né? Um momento, um motivo, a pessoa lembra, a memória, um evento. E a terceira, né, a gratidão cosmética, a gratidão eventual, e a gente tem essa gratidão ativa, que eles chamam, que eu achei interessante, que aí é encarar mesmo esse fenômeno. Eu gostei da palavra que você usou, fenômeno, né? Porque é um acontecimento mesmo. Encarar esse fenômeno da gratidão como um exercício. Então, né? Porque há um investimento de energia, né? É uma escolha. Você não fica esperando acontecer alguma coisa na sua vida para você poder se sentir grato. Então, é como se você detivesse o poder sobre você mesmo de conseguir sentir isso, né? Então, parte aí de um esforço, cotidiano para encontrar esse tipo de motivo. E é isso que ele fala, é usar um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua energia para reconhecer o que tem valor na sua vida. Né? Isso é bem bonito, porque a partir disso a gente consegue perceber aonde a nossa atenção está, onde nossa sensação de gratidão, né? Por conta dessa sensação de gratidão, você começa a perceber o que você tem valorizado na sua vida, né? Aí é um perigo também, puxa, é verdade. Eu acho que eu só consigo valorizar algo material. Então, você falou sobre abundância, que é confundida com a questão do dinheiro, né? Então, e é ótimo, que bom que a gente consegue observar. De repente, se você consegue ser grato apenas por questões materiais, vale a pena você pensar. Então, se você não tiver nada material, você não terá motivos nenhum para ser grato. E por que a gente está falando isso? E por que isso acaba sendo um problema? Porque já está sendo estudado de maneira muito forte isso, a questão, a ligação entre gratidão e felicidade, né? E aí a gente tem um ponto muito relevante que se comunica, né? Então, se você tem poucos motivos para se sentir grato, muito provavelmente a sua possibilidade de sensação de felicidade também declina. Ô, Então, Ridoti, olha que oi. interessante, você está falando isso, está me vindo um negócio aqui na mente, que é assim, a gente os estudos já dizem que é um processo atencional, né? Então, a gratidão, os valores da vida de cada ser humano existem. Porém, nem sempre a atenção de cada ser humano está direcionada para esses valores. Direcionar e pôr atenção naquilo que você coloca como valor na sua vida, que é a gratidão e ser grato por isso, é um processo de exercício. E isso tem um feedback positivo no seu estado de felicidade, ou seja, as pessoas relatam felicidade quando Uhum. reconhecem esse valor. Então, a gente pode até começar a entender que a felicidade também é um exercício. E a felicidade, o estado de felicidade, ela também faz parte do seu estado de consciência sobre si próprio. Então, quando eu reconheço quem sou, quando eu estou conectado com quem sou, com os meus valores, com as minhas verdades, eu reconheço a gratidão disso tudo, eu sinto, eu estou ligado a mim e por isso eu amplio o meu estado de felicidade. E aí, isso nada tem a ver com quão você tem de dinheiro, qual o grau de escolaridade, em que lugar você mora, mas sim Uhum. tem a ver com o quão você consegue captar quem você realmente é, né? Quando você Perfeito. consegue sentir isso. Faz sentido, né? Faz muito. Eu estava vendo também uma palestra, Ju, de um psicólogo que trabalha com psicologia positiva, né, que se chama. E eu acho que fez tanto sentido para mim, porque a gente vive falando sobre saúde, né, que saúde não é o estado da não doença, né, muito diferente disso. Ou seja, não estar doente não é igual a ter saúde. No caso da psicologia, ele falou um negócio que me apontou muito. Ele falou: a psicologia positiva não vem de uma necessidade da gente pensar a psicologia, a terapia, não só de maneira de diminuir a umidade. Então, achei isso tão interessante e fez uma ponte tão grande com o que a gente
costuma conversar e falar, então não basta eu diminuir a infelicidade das pessoas, né? Ou seja, isso não é igual a você aumentar a felicidade. Por que que ele falou isso? Porque são sistemas diferentes cerebrais, a infelicidade e a felicidade. Então, a gente tem circuitos neurais diferentes para processar. Ele deu até o exemplo, mas já se sentiu triste e feliz ao mesmo tempo? Né? Ele falou, e aí as pessoas, todo mundo já sentiu essa sensação. Às vezes você vai mudar de casa, está feliz e daí tá indo para outro lugar, porém você está meio triste, tem que abandonar, né, o lugar que você estava. Enfim, ele estava falando isso, chegou num determinado momento que ele falou essa questão que você estava comentando. A felicidade, ela tem três fatores bem grandes, assim, bem essenciais. Um é o genético, então tem sim uma questão genética, A questão pessoa nasceu para ser feliz, né? vamos dizer assim, acho que favorece aí os neurotransmissores estão mais dispostos a isso, então a pessoa nasceu para ser feliz, então tem 50% da felicidade é possível que seja genético. 10% só são circunstanciais, que é esse que estava falando, que é a questão da renda, a questão de escolaridade, ou seja, são questões temporárias, né? E os outros 40%, Ju, que é bastante, se você for pensar, é mais de um terço, é uma felicidade intencional, que ele chama. É isso, onde a gente consegue levar a nossa atenção através de pensamento, comportamento. Ou seja, a gente já pode falar que existe uma ciência da felicidade. E dentro Sim. dessa ciência da felicidade, nós encontramos a gratidão como forma de manifestação disso, ou de, vamos dizer assim, de, de formas que ela se manifesta mesmo, a felicidade. Né? Se você é grato, já tem até estudo, né? Você me mandou um estudo que eu achei muito legal que eles fizeram, que fizeram essa ponte bem alta, essa ponte bem forte sobre a gratidão e a felicidade. Quando as pessoas manifestavam a gratidão, a sensação de felicidade era muito grande. Não, esse Né? estudo é muito interessante. Eu diria até emocionante. É, Que pegaram várias pessoas para fazer o estudo e colocaram elas e perguntaram a elas quem que são pessoas importantes para que elas pensassem em pessoas que foram importantes e muito relevantes na vida delas. E a partir disso, elas se conectassem com essa pessoa e que tivesse um nome, né? Que essa pessoa tivesse um nome, tinha que ser alguém, né? material, né? Alguém de verdade. Real, real, uma pessoa real. Real, real. E aí, a partir disso, disseram para elas escreverem uma carta para essa pessoa. Escreva, então, uma carta para essa pessoa. E depois disso, chegavam e falavam, então agora você vai ligar para essa pessoa agora e vai ler a carta. E aí todo mundo, né, tipo, ligar. Agora Surpresa. para ler isso aqui que eu Como assim? escrevi, né? É engraçado que como as pessoas reagem é até interessante, porque às vezes eu escrevo, eu sinto, mas eu tenho uma certa, não sei, vergonha, bloqueio de falar aquilo para as pessoas. Porém, elas topavam o desafio. E quando topavam, gente, o rosto das pessoas, o corpo delas, assim, elas começam a se transformar, porque elas vão falando com a pessoa e você percebe que a pessoa do outro lado da ligação, tipo, eu? Nossa, que maravilha! E aí a pessoa vai ficando, vai reverberando, assim, um fluxo de felicidade entre elas, né? E, inevitavelmente, a palavra obrigado ou você fez parte da minha vida, foi importante e tal, foi incrível, foi muito bom. Inclusive, tem Como a uma gente precisa pessoa que transbordar, né? transbordar. É E tem uma preciso pessoa transbordar, né? que fala que foi um professor que já tinha falecido. De E aí, contabilidade, né? Olha, de uma coisa que não é que foi um contabilidade. professor. E aí, essa pessoa fala desse professor, conta desse professor.
E aí, eles mediram o nível de felicidade antes da experiência, no meio da experiência, só quando a pessoa escreve a carta, e depois da experiência. E o aumento de felicidade é de 40%. É aqui, ó, o aumento é de 4, o estudo, ó, percepção de felicidade, o aumento é de 4 a 19%. Você teve Ah, 20%. de 20%, e as pessoas que estavam mais infelizes, Isso elas é, têm o maior aumento da felicidade. Ou isso é seja, interessante. mesmo as pessoas que estavam num quadro lá de não gratidão ou de não percepção da felicidade, Uhum. elas treinam com aquele exercício de pensar em alguém que ela é grata, ligar para essa pessoa, conversar sobre o assunto, e ela aumenta. Ou seja, é um exercício que, obviamente, aumenta esse processo de gratidão. Ou É seja, muito quanto menor o nível de felicidade dela, essa questão de expressar a gratidão tem um efeito ainda maior. maior. Exato. Olha só, tudo a ver com tempos de pandemia, né? Então, ou seja, por Tudo isso que a a gente ver. está falando sobre isso, né? Então, talvez não é, será que cabe a gratidão em momentos como esse? Talvez não só caiba, como talvez seja uma forma da gente sobreviver de uma maneira mais saudável em termos mentais, né? Para a gente experimentar, manifestar essa gratidão por estarmos vivos, que seja pelo motivo que você quiser dar ou encontrar. Talvez hoje, mais do que nunca, seja um momento para isso, para a gente rever o que nós estamos dando de valor na nossa vida, né? Exato. E a gente está falando de ciência, né? E aí vamos falar um pouquinho de neurociência, né? Então, tudo que a gente está falando hoje, está falando agora, já é embasado na ciência do cérebro, né? Como que eles fazem isso? Eles vão fazendo esses exercícios, né? Eles vão pedindo para que a pessoa pense na gratidão, sinta a gratidão, pense em pessoas, perceba quais são os fatores que ela é grato na vida dela, os valores, tal. E ele vai medindo as áreas do cérebro que atuam, né? E fizeram isso com várias pessoas. São estudos muito já volumosos, né? Não é uma coisa que fizeram com 30 carinha, não. Já é um estudo volumoso, e perceberam que 3 áreas do cérebro são acessadas, são estimuladas quando a gente pensa e a gente é grato, né? Então, uma delas é a área do hipotálamo, a outra é uma área subcortical, mais medial, e a outra é um sistema dopamínico, né? O que isso significa? O que quer dizer essas áreas do nosso cérebro? Por quê? Porque elas já foram correlacionadas com outras coisas. Então, como que a neurociência faz? Ela vê qual é a área que estimulou no cérebro, e aí ela faz outros estudos com outros assuntos e verifica aquela área, em que momento ela estava apagada, em que momento ela estava ativa. Olha. Então, essas áreas que são responsáveis pela sensação de gratidão são áreas responsáveis pela redução de estresse. Então, quando eu aciono essas áreas, eu diminuo áreas relacionadas ao alarme, ao estresse momentâneo, né? Por isso, a gratidão é um antídoto tão forte, por exemplo, como estados de pânico, ansiedade exacerbada, o estresse das sensações mesmo mentais. Então, um dos fatores que eu achei muito interessante é isso, porque às vezes a gente está estressado e a gente precisa de uma conexão rápida, né? A gente precisa de um refúgio interno. Então, é esse tipo de meditação, que é se conectar com os valores da sua vida, coisas que você faça rapidamente, num fechar de olhos. Às vezes você está no escritório, às vezes você está saindo de uma reunião. Então, é fechar os olhos e fazer 5, 10 minutos de conexão da gratidão, já reduzem aquele estado de estresse
que poderia ser algo que iria sobrecarregar ainda mais o seu sistema. Não, muito interessante isso. Tem até hoje em dia uma espécie de avaliação já cientificamente validada sobre gratidão. Agora eu não me lembro o nome. É uma análise que eles fazem, enfim, que consegue medir esses níveis. Né? E eles chegaram numa conclusão, nesse estudo que eu citei no começo da nossa conversa, sobre inclusive a pandemia, que a felicidade, né, os níveis de felicidade, elas podem ser influenciadas por comportamentos intencionais, né, esse exercício de gratidão. E o que é muito legal que você estava falando das ativações do cérebro, né, Ju? São esses três lugares, né? Ativação das estruturas mediais do córtex pré-frontal, então essa região bem da frente do corpo, que está ligada com os laços sociais, que então tem tudo a ver com aquele estudo que você citou, que, o, que as pessoas ligavam para alguém, então o laço social é muito importante para a nossa espécie, né? Em termos até de sobrevivência, a gente necessita do outro. E às vezes, você reconhecer que o outro tem valor na sua vida faz com que você tenha empatia e aí gere um sentimento de relaxamento e tranquilidade. Nessa questão do outro é muito forte para o Homo sapiens, a gente necessita. E aí Muito o outro lugar é o subcortical, que né, a gente tem o córtex, que é essa parte enrugadinha do cérebro, que fica bem na superfície, e aí subcortical é embaixo disso. Então aí a gente tem esses lugares, o hipotálamo, que é um lugar pequenininho que reduz nível de estresse, por exemplo. O hipotálamo, ele regula vários hormônios no nosso corpo, inclusive esse que você falou, Ju, de estresse. Então, ou seja, se você treina gratidão, e hoje em dia as pessoas até consideram, né, o pessoal da psicologia positiva, que eu estava vendo as palestras, falando que a felicidade é um músculo, é possível treinar, a gratidão é uma forma, né? É um E o exercício. sistema é um exercício. E o sistema dopaminérgico, que está ligado com essa motivação e o prazer, que é isso que você falou também. Esse sistema da dopamina, ele é super importante para a gente no sistema de recompensa. Então, a gente sente prazer. E também está associado à felicidade, né? Então, e Então, olha aí, só, você vê, esse, melhora o sono, melhora o sistema imunológico. Perdão, Ju, vai. esse sistema dopamínico, né, que tem a ver com as sensações de prazer da nossa vida, tem um assunto que está aí revigorando aí, tá vindo à tona, aliás, revigorando não, vindo à tona, que são as compulsões, né? Então também já tem se dito que está aumentando muito as compulsões no momento da pandemia. E a gratidão, esse exercício, vem atuar exatamente no lugar da onde eu estou colocando o cigarro, ou o álcool, ou a comida, no lugar que eu poderia colocar gratidão, né? Por quê? Porque eu busco prazer e recompensa em coisas que podem vir a me viciar e gerar para mim um problema de saúde lá na frente, né? Sendo que a Uhum, gratidão não. Quando eu reconheço, quando eu acesso a gratidão atencional, ou seja, intencionalmente no meu cérebro, eu acesso um sistema dopaminérgico, ou seja, eu preencho, é aquela história de que eu preencho do valor, e não necessariamente de chocolate, do carboidrato, uhum, do uhum, vinho, né? Nada contra o chocolate, o vinho e o carboidrato, mas quando eu como essas coisas na busca de acionar a dopamina em mim, de acionar o meu sistema de prazer, porque eu preciso do prazer naquele momento, até para diminuir a minha ansiedade e atuar nesse processo de estresse, isso vira um vício. Eu associo isso ao meu bem-estar, à minha sensação. Já se eu começo a fazer práticas de gratidão, eu também tenho esse acionamento e eu também vicio. Então é a uhum. história de você, já que você tem que se habituar a algo na sua vida, que seja de gratidão, né? Como eu disse para você,
Eu chegava no começo e falava, poxa, vou ser grato que eu escolhi um escritório desse, todo verde e tal. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a chegar lá, engraçado, já vinha essa sensação, sabe, no meu corpo. Então, você vai se habituando à história da gratidão. Tem um fato interessante também, que o Léo, desde pequeno, quando eu deito com ele, né, todo dia, toda noite, ele fala, mãe, deita comigo, vamos lá, a gente deita, e a gente vai fazer um momento de reconexão juntos. E eu comecei com um exercício com ele, que é, Léo, o que você tem para agradecer do dia de hoje? Conta para mim. E aí ele faz né, um revival aí do dia dele, e de lá ele pinça algumas coisas que foram positivas, né? E aí eu reforço, então quer dizer que você quer agradecer sobre ir ter jogado com o amiguinho, ter feito o pão com a mamãe, ter isso, é isso. Ah, legal. Tem dia que ele fala para mim, ai mãe, não lembro, não sei. E aí a gente vai fazendo exercício de buscar isso, né? E aí virou uma rotina, né? E teve um dia que os dois estavam super com sono, a gente deitou e fechamos o olho e dormimos, pagamos. Aí eu levantei, vim para minha cama, e aí eu ouço ele lá do quarto dele. Ô mãe! Eu falei, oi. Ele, o que eu tenho que ser grato? O que eu sou grato, né? Eu falei, Aí ele falou, isso, isso e isso. Eu falei, tá bom, boa noite. Quer dizer, já Olha, era um hábito. Então, mesmo na hora que ele foi pegar no sono, aquilo veio à tona para ele, porque a gente tinha criado o exercício e em algum momento a mente dele traz aquilo por conta do horário, do ritual, né? E aí isso tem a ver com o ritual da gratidão. É sim. muito importante a gente aplicar isso em algum horário do nosso dia. Inclusive, os neurocientistas, psicólogos, dizem que é importante a gente ter recursos. Então, por exemplo, você tem um caderninho que você escreve lá 3 coisas diárias. Com criança é legal fazer o pote da gratidão. Então, você deixa um papelzinho do lado, vai lá e coloca. Então, é o reconhecimento diário do que tem valor na sua vida, né? E o É, quanto aquilo esse, reforça. e é um exercício, né? A gente comentou isso no começo da nossa conversa, né? É possível exercitar. Então, tem 3 tipos de gratidão: uma mais cosmético, que é aquela que a gente fala da boca para fora, uma passiva, que eu tenho é, um motivo muito claro, então recebo um presente, então observo muito fácil. É uma gratidão passiva, e essa gratidão ativa, que é um exercício, né, Ju? Como você está falando. Então você treina, é um hábito. E ela flui, é uma coisa que acontece, não dá para cobrar alguém. Se você, a coisa, ninguém pode ser obrigado a ser feliz ou obrigado a sentir gratidão. Por isso que a palavra obrigado, ela não tem o sentido que a gente gostaria que ela tivesse, porque a gente já se sente na obrigação. Então é algo que passa por cima da nossa vontade, vamos dizer assim. Então eu me sinto obrigado. Então eu tenho que agradecer. Não, a questão Inclusive, a tenho, gente ensina tenho isso, que né? Para as crianças, é, né? fala obrigado para ele. Fala Fala obrigado para ele. obrigado. Fala obrigado. Olha, é verdade. Agora que você falou, realmente passa por uma educação, porque nós somos seres culturais também, então a nossa linguagem tem também esse viés aí de ser uma linguagem social, que as pessoas entendem, que a criança também precisa entender que alguém fez algo para ela, e desta forma eu preciso manifestar uma espécie de gratidão. Olha que delicado, a gente vai sentindo isso desde pouco. A gente precisa aprender muita coisa para depois desconstruir tudo, né, Ju? Eu acho Você que sabe que, passa um pouco por aí. você sabe que eu li um texto hoje de manhã muito interessante? Eu até te marquei, depois você vê lá. Ah, É um texto que ele diz o seguinte, sobre as palavras. é que o nosso cérebro, ele não reconhece aquilo que não tem nome para ele. Então, é muito importante a gente ter um vocabulário maior
principalmente sobre as nossas sensações. Muitas vezes a gente pensa através de palavra. Então, A gente quanto pensa. maior o seu repertório de palavra, mais fácil talvez você consiga manifestar aquilo que você pensa, ou entender aquilo que você sente. Exato. E aí, Bom, quando a mas é gente é um tema. criança, e aí, quando a gente é criança, né, a gente não, na nossa geração, tá? Não tô falando de agora. A gente não foi perguntado, a gente não foi treinado sobre o agradecer ou ser grato, mas sim a gente foi obrigado a ligar a alguns hábitos ou algumas convenções sociais ao ato de agradecer. Mas não necessariamente ao sentimento que a gente tem, a sensação de ser grato. Por isso, talvez, a gente não se conecte tanto e quando a gente pergunte para as pessoas, você sente gratidão? Ela, sinto, por exemplo, por eu ter passado no vestibular, por eu ter... Então, as pessoas conectam a fatos, né? Talvez por termos sido ensinados que o agradecer, ele vem disso. Então, por que eu estou falando isso? Eu dei aula e dou aula para criança, né, de mindfulness, e a gratidão é um dos pontos que o mindfulness trabalha, até por conta dessa ciência da felicidade e do reconhecimento do agora. Qual é a gratidão deste momento? Qual é a sensação de valor na minha vida agora, né? E aí, muitas crianças, a gente dava uma folha de papel em branco e a criança tinha que desenhar. E muitas crianças desenhavam um presente. Um presentinho com laço, tal. E agora, conversando aqui nessa live, tá me vindo isso na cabeça, né? Que desde pequeno o agradecimento às vezes é ensinado dessa forma. A gente não põe a criança para pensar sobre gratidão, né? Ela não entende essa palavra, ela não conhece. Quando eu perguntava para as crianças o que é gratidão, elas dificilmente respondiam sobre isso. E aí a gente ia desenvolvendo o tema e aí ia sendo legal falar disso, né? O que é valorizar, tal. E quando uma criança ou nós mesmos relacionamos agradecer a ter ganho alguma coisa ou ao ter chegado a algo material à nossa vida, talvez tenha sido uma convenção da nossa educação, tanto de casa quanto da escola, né? E quando alguém fala sobre gratidão, devemos ser gratos, a felicidade está relacionada à gratidão, as pessoas não encontram esse motivo. Muitas vezes, porque materialmente ou elas não dão valor tanto assim para a matéria, ou elas realmente não têm nada de valor ou que elas gostariam de destacar. Então, olha quanto é importante a gente relacionar, entender a etimologia das palavras, entender o que as palavras de fato querem dizer e a conexão dessa linguagem com o que é aquilo na minha vida, né? Uhum. Então, o que é gratidão para uma pessoa pode não ser para outra, porque a cultura da onde ela foi relacionada à palavra não é a mesma. Fizeram um estudo com crianças e jovens. Eu estava pesquisando sobre o tema ontem, e aí os estudos não foram tão conclusivos assim, porque é um tema extremamente subjetivo muitas vezes e complexo, né? Inclusive se você for testar jovem, criança e tudo mais. Mas uma coisa eles viram, a criança ela teve mais capacidade de desenvolver gratidão que o jovem. Então o jovem é meio como se ele fosse entrando dentro de uma sei lá, de uma carapuça social, talvez uma vergonha, porque é isso, né? Como você citou naquele exemplo, daquele estudo que fizeram com os adultos, então liga para a pessoa agora e manifesta a gratidão. Cara, a pessoa escreveu a carta, já teve um baita ganho em termos de felicidade. Agora, lê essa carta, é simples, você vai ligar e vai ler a carta. O teu ganho em níveis de felicidade, que eles mensuraram no estudo, aumenta muito. Porém, eu acho que aqui é o ponto, Ju. Ir para ação, né?
a felicidade, a gratidão, né? Tanto que nós diferenciamos aqui, né? Os três tipos de gratidão, uma cosmético, a passiva e a ativa. Então, por que ativa? Porque ela pressupõe que você precisa ir para ação. E não necessariamente é fácil. Primeiro, porque você pode bater o olho e falar, puxa, eu não tenho nada para ser grato, tá difícil pensar nisso. Então, ou seja, o que eu estou reconhecendo como algo de valor na minha vida? Se eu Sim. não encontro nada, é uma luz que se acende de alerta. Devo pensar sobre isso mais e provavelmente preciso mudar algum comportamento meu para ir em direção àquilo que eu quero. Algum valor que me faz necessário, que eu me identifique, que eu falo, puxa vida, é para esse norte que eu devo seguir, né? E, ou seja, então a gratidão ela é um exercício, ela é uma forma ativa de você estar no mundo, né? Então ela é possível de ser treinada. Isso é tão curioso porque a gente às vezes pensa que Muito. isso aí é uma coisa que brota, né? E outra coisa, ela tem um viés super cultural também, né? Então, como manifestar isso? Às vezes é desconfortável, muitas vezes. Você está no seu mundo, de repente você precisa interagir com o mundo do outro. Só que no final acaba sendo prazeroso, teu nível de felicidade aumenta, mas eu acho que o ponto é esse, é preciso romper uma barreira. Né? Naquele estudo que você cita, que o aumento de felicidade das pessoas que manifestam essa gratidão aumenta, mas porque essa pessoa cruza essa barreira, porque os cientistas pediram, né, por conta do estudo. Mas até que ponto na nossa vida a gente não tem essa oportunidade de mostrar aos outros ou de reconhecer o que há de mais valioso na nossa vida, né? Você sabe que eu vou dar um depoimento aqui. Meu pai faleceu há pouco tempo, né? E eu nunca tinha vivido luto tão de perto. Eu sempre falo aqui nas lives, porque é um negócio que tá tão próximo de mim, né? Tão novo. E aí eu não sabia como eu ia lidar com isso, né? E eu, intuitivamente, comecei a toda vez que eu pensava no meu pai, pensar em tudo o que ele tinha feito para mim, porque ele foi um puta pai, assim, uma pessoa que desde o início, assim, de criança, eu lembro dele me levando para parque, brincando comigo, dedicando tempo, tal. E aí, eu conseguia reverter esse sentimento de tristeza sempre. E aí, assim, eu começava a ficar triste com a falta dele, e aí eu pensava assim, gente, mas peraí, ele deixou a presença de todo esse ensinamento, né? Ele me ensinou a amar a natureza. E eu ia buscando em mim todas as coisas de valor que ele tinha deixado para mim, né? O movimento, por exemplo, né? Ele foi o cara que até esses dias estava andando na pracinha lá que ele me ensinou a andar de bicicleta. E aí eu ficava pensando, né? Nossa, ele me ensinou a andar de bicicleta aqui. Veio esse sentimento de gratidão mesmo. Que lindo. E se eu disser para você que eu fiquei triste, que a tristeza me tomou em algum momento, eu vou estar mentindo. Então, todo momento que eu me sentia assim com o coração apertadinho, eu fazia esse exercício de levar a minha consciência para a gratidão da nossa relação, minha e dele, que vai existir sempre, ela não vai morrer. E aí aquilo se dissolvia, sabe? E quando a gente estuda a gratidão, para mim, o que faz sentido é a gente colocar as coisas em prática. A ciência, ela é bárbara, ela é ótima, mas ela não faz sentido nenhum se você não incorpora aquilo que você aprende, né? Então, para mim foi uma experiência assim muito forte, em que a gratidão foi o grande antídoto. Eu podia usar aqui várias outras coisas, né, que se fala hoje, mas nesse caso, como eu venci o luto de uma forma muito amorosa, foi trazendo a sensação de gratidão e do amor da nossa relação sempre que alguma coisa ia me pegar ali, me tirar a energia num processo triste, né? Que lindo. Ô, Ju, tem um dicionário maravilhoso o seu depoimento, né, para começo de conversa. Mas é que tem um dicionário que se me fez lembrar um pouquinho.
um dicionário que as crianças são perguntadas, né? Então é muito engraçado. Você tem algumas definições de termos que as crianças dão de uma forma muito genuína, né? Daí perguntaram para uma criança, o que é saudade? E aí ela respondeu assim, o amor que fica. Então é tão Lindo. bonito, É. É muito. porque a gente A está gente não tem falando disso. saudade do que a gente não ama, né? É o amor que fica, e de uma certa forma, o amor que fica significa aquilo que existe ainda Eterna. dentro de nós, né? Então ela É, foi assim, uma filósofa, essa total. criança, Deus do céu, que poder de síntese absurdo, né? Porque para começar essa palavra só existe na nossa língua, É. saudade. Enfim, para ela é o amor que fica e faz um baita de um sentido, porque se a gente está falando de gratidão, estamos falando de felicidade, é possível falar de amor também, né? E o quanto a gente aprende com as pessoas que passam na nossa vida e o quanto a gente pode reconhecer isso dentro da gente e agir, né? De forma a seguir nesse caminho, né? Que a gente vai aprendendo, que a gente vai se sentindo grato e Muito bom. feliz. Resumindo, então, para quem chegou agora, a gratidão é comprovada cientificamente que tem impacto na redução de estresse, no seu potencial de felicidade e no seu sistema de prazer para a vida, prazer na vida. Então, a gente pode comer um chocolate, mas a gente também pode ser grato. Mexe em três áreas cerebrais, né, Ju? Acho que vale a pena falar. Uhum. Ativação das estruturas mediais do córtex pré-frontal, que é a parte mais superfície aqui do cérebro, enrugadinha. Passa pelo subcortical, que é a parte mais profunda ali no hipotálamo, e aí reduz o nível de estresse nesse lugar. Sistema dopaminérgico, que é esse lugar de prazer e motivação. Então, se você é grato, eles fizeram até uma associação, é mais capaz de você ter motivação para fazer até exercício físico, Sim, melhora sono, melhora imunidade. E, lembrando, né, Ju, para quem também está chegando agora, gratidão é um exercício, assim como a felicidade. A felicidade, o pessoal da psicologia positiva encara como se fosse um músculo, que é preciso treinar. Né? E aí, três gratidões, né, Ju? Falamos isso várias vezes, mas a cosmético, que é da boca para fora, a passiva, que eu tenho algo bem específico ao que ser grato, e aquela pontual. ativa, que eu começo a puxar, aquela ritual, que eu puxo de mim alguma coisa para ser grato e eu faço esse exercício. Né? Eu treino esse músculo, vamos dizer assim. E eu acho que vale a Exato. pena, Ju, agora que a gente está chegando meio quase para o fim, um exercício prático para as pessoas fazerem, né? Que Sim. eu acho que parte muito desse exercício que você costuma fazer com o Léo, que é puxar três coisas por dia e anotar, né? Porque se você Anotar. não encontrar, de repente é um sinal que fala, opa, isso aqui está esquisito, não tenho nenhum motivo para ser grato, ou só sou grato por algo material que acontece especificamente na minha vida. Então, né, nós falamos um pouquinho sobre a questão da abundância, que muitas vezes a gente confunde abundância com dinheiro, mas é porque nós falamos sobre cultura, né? A cultura hoje em dia, infelizmente, valoriza demais esse tipo de, de sucesso só financeiro, né? Então, hoje em dia a gente confunde valor com preço, né? Você até pergunta, qual o valor disso aí? Na verdade, o valor isso não tem, o valor é você que vai dar, o valor é inestimável muitas vezes, mas o preço ele tem, o preço é X. Né? Então, Exato. o valor e o preço não são a mesma coisa. Ou seja, tudo isso para falar que muitas vezes a gente valoriza demais o campo material e a gratidão ela passa por esse, pode passar por esse campo, porém ela é mais refinada, mais é algo mais, menos palpável, ela é palpável, porém ela não é tão material assim, né? E é É. possível treinar. E aí Então, de repente, a tentar pergunta, três. Oi. é o que tem valor na minha vida neste momento, né? Então, terminando É. aí, anotem. Por que anotar? Porque escrever potencializa a ação da nossa tomada de consciência. Então, E é que a colocar gente na ação também, né? Quando a gente escreve, a colocar na... gente tem uma espécie de ação, né, Ju? Você tira de você e põe no mundo, de uma certa forma, né? É É muito uma isso. ação.
Ô, Eu Ju. gostaria de... Uhum. Não, fala, depois eu gostaria Não, só de pode ler uma falar. história para a gente Manda bala. fazer um fechamento. Manda bala, Ti. Posso Manda ler ou bala. você falar alguma coisa? Não, manda bala. Muitas dessas histórias em budismo sempre trazem um ensinamento de uma forma simples, e lúcida e divertida. Vamos lá. Tem uma parábola zen que fala sobre um homem que estava... Ixi, parece que caiu, hein? Não, Voltou? tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Um homem estava viajando em um campo e encontrou um tigre. Daí ele corre desse tigre que estava no encalço dele e aproximando-se de um precipício, ele tomou as raízes expostas de uma vinha selvagem em suas mãos e se pendurou nesse precipício. Então ele estava segurando numa raiz de árvore com um tigre em cima dele e tinha um precipício embaixo. Bom, o tigre farejava acima. Bom, tremendo, o homem olhou para baixo e viu no fundo do precipício outro tigre, né, pronto para pegá-lo. E apenas essa vinha, essa raiz estava sustentando ele. Mas ao olhar para a planta, ele viu dois ratos, um negro e outro branco, roendo aos poucos a raiz que ele estava se segurando. Ou seja, esse homem já estava na iminência de um belo morango por perto. Segurando a vinha com uma mão, ele pegou o morango com a outra, comeu e disse: Que delícia! Essa é a história. Tudo isso para dizer, em tempos de pandemia, onde a gente acha que não temos mais saída, que não temos motivos para gratidão, para sentir prazer, a gente acha até que é meio culpado. Você tá feliz como no momento desse? Você não pode, né? Tem uma questão social, cultural que vem forte nessa linha de falar, puxa, você não deveria, você não pode se sentir feliz, ou ter uma espécie de gratidão, ou seja, essa história eu acho que ela brinca um pouco com esse tema que a gente escolheu, que é, mesmo em tempos de pandemia, será possível sentir gratidão por sentir o gosto desse morango? Né? Então acho que fica essa reflexão. Sempre há motivos, né? Eu gostei da frase também do Stephen Hawking, que é um cara, né, um super estudioso, né, que, meu, Ti, tá grande cortando um cientista, pouquinho. Você tá me ouvindo? avanços nas áreas, enfim, que ele estudou. E a palavra e a frase dele, se acha, não, já necessariamente, né? Pessoal, Então, acho que tá cortando um pouquinho a fala do Ti, mas a gente tem mais um minutinho. Depois o Ti escreve. No fim, qual a escreva. frase, Ti? Só fala a frase. Se há vida, há esperança. Muito bom. Gente, eu queria ser grata por vocês que nos assistem aqui. A gente só está continuando essas lives e esses filosóficos porque vocês estão aqui junto conosco. Então, de verdade, eu sinto muita gratidão todas as sextas-feiras quando eu acordo por saber que a gente vai ter esse papo gostoso e depois a gente recebe tantas pessoas falando o quanto foi importante esse momento, o quanto rolou insights. Então, gratidão. Gratidão também. Beijo, Genuína, queridos. gratidão.